Tá aparecendo um PowerPoint, André? Tá, agora tá. Tava Tá, escuro. Agora tá. Tá beleza. escrito metodologia e seu nome ali. A gente vai falar um pouquinho sobre metodologia aí, tá? Conversa só para a gente organizar, porque na verdade metodologia vocês vão ter que trabalhar, né, em tudo que é pesquisa que vocês vão trabalhar, nos relatórios de estágio, nos artigos, nas escritas de vocês, a gente sempre tem a metodologia, isso a gente não escapa, né? A gente conversa bastante sobre o que é a metodologia, por exemplo, em sala de aula, né? O que é uma metodologia? Em sala de aula é um método, é como eu vou, né, trabalhar determinado assunto na sala de aula. Então, eu cito os instrumentos, como é que vai ser e tudo mais. E na escrita, na pesquisa, é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Só que daí a gente vai ver alguns tipos hoje, um pouquinho assim, a gente vai ver, né, a gente vai fazer uma breve discussão, assim, porque vocês também têm uma atividade lá que é a metodologia de vocês. Então, eu achei por bem a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia e trazer alguns assuntos para cá sobre pesquisa. Depois a gente já pode conversar um pouquinho nos questionários que vocês estão aplicando, né? Diga-se por passagem, dos questionários que eu já vi ou que foram postados nos grupos ali, os questionários estão com a qualidade bem bacana, bem boa, né? Tá atingindo bastante, então isso é bem interessante de ver esse movimento aí que vocês estão tendo. E uma coisa que nós temos, né? Essa questão dos formulários ali da Google é excelente para atingir o pessoal, né? Ele é muito, muito funcional para as pessoas escreverem. Então, eu acho que é uma ferramenta que ajuda. Agora, vocês imaginem, né? Todas essas pesquisas eram feitas à mão, né? Tu imagina, era tudo tabulado à mão, né? Tu saía recenseando e pesquisando, isso demandava um tempo, né? Gigante. Então, a gente, né? E a pesquisa tem um alto potencial, gente. Fazendo uma relação, assim, por exemplo, até com a questão das eleições que estão aí, né? Quando se divulga a pesquisa, as primeiras pesquisas de intenção de voto, sempre aquele candidato que está ganhando, ele ganha os indecisos também. Porque o ser humano ele tem uma coisa, ninguém gosta de perder, né? E aí, toda a pesquisa eleitoral, quando lança os seus resultados, o que acontece? Aqueles eleitores que estavam indecisos, eles acabam votando naquele que está ganhando, né? Aí por uma questão totalmente intrínseca, uma questão totalmente do ser humano, porque ninguém gosta de perder, a gente trabalha a questão do perder, a questão da frustração, mas as pesquisas eleitorais têm esse cunho, tá, gente? Infelizmente tem esse cunho, tá? Então, para vocês terem uma ideia que a pesquisa ela está em todo lugar e ela tem peso significativo. Mas falando no método, tá? Uh, a gente tem que deixar. Quando vocês vão apresentar um trabalho, tá? Olha só, por que as pessoas que vocês compartilharam o formulário de vocês respondem? Porque as pessoas conhecem vocês ali da universidade, acreditam no trabalho de vocês, na pesquisa de vocês e respondem. Por isso a gente tem, né, Agora vocês imaginam quando vocês aplicam esse questionário com um público que não conhece vocês. A gente vai ter pouco retorno, a gente vai ter que ir trabalhando essa questão do retorno, mas a gente tem que deixar o nosso trabalho sempre confiável, né? Sempre relevante, né? Então a gente escolhe uma metodologia, né? E ali, se vocês depois a gente pode explorar os questionários, gente, é incrível. Cada questionário com um tipo diferente de interrogação, né? Ou já uma identidade própria, né? Tem aqueles alunos que são mais diretos na pergunta e tem aqueles que querem, por exemplo, assim, fazer de uma forma mais com diagnóstico, já querem descrever mais. E a gente vê perfil do pesquisador. Tem problema em ser prático e direto? Não tem, não tem. Isso é perfil de pesquisador. Tem problema em eu ser mais detalhista? E eu encontro a questão do detalhe na Andréia e na Maiara, porque elas são bem detalhistas. Se deixar, elas aplicam 15, 20, 30 questões.
É que a gente mistura bastante as nossas opiniões. Eu dou a minha, ela dá a dela, e depois a gente mistura tudo e a gente não sabe o que tirar depois. Mas porque é uma coisa de vocês, isso vocês não podem se frustrar com isso, é de vocês, né, gostam, né, não, vamos, o quanto mais para nós vai ser melhor, porque o perfil de pesquisadora de vocês é esse. A Rosângela ela é mais direta, sempre foi, é um perfil da Rosângela, e a gente tem esses perfis de pesquisadores, esses são os perfis que a gente trabalha. E não tem problema nenhum nisso. É isso que o prof quer deixar bem claro para vocês. E que bom, e eu, por exemplo, assim, a gente não pode mudar o nosso perfil. Mas eu olhei da minha colega, ela perguntou, ela fez mais direto, ou daqui um pouco, ela colocou só 3 questões, eu tenho que colocar também só 3. Não. Então, é uma coisa que vocês já vão também conhecendo o perfil de vocês. Né? Esse perfil é uma coisa bem interessante de vocês já irem se identificando, se apropriando e aceitando, tá? Então, assim, ó, bem bacana, tá? Da gente trabalhar. Então, assim, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho. Vocês já estão aplicando uma técnica, eu fico muito feliz, antes da gente conhecer, vocês já estão aplicando uma técnica, eu já vi que algumas já postaram até o resultado da pesquisa lá, já vi que tem né, estrelinhas lá. Então, na verdade, vamos lá, tá? Na verdade, o que é o propósito, tá? O propósito é a finalidade, né, da pesquisa, tá? E aí, deixa eu só enxergar um pouquinho vocês aqui, que eu também quero minimizar aqui o meu WhatsApp, esse barulhinho chato que fica. Olha só, nessa questão do propósito, tá? Andréia ou Maiara, tá? Qual é o propósito da pesquisa de vocês? O que vocês querem com a pesquisa? A gente quer tentar entender por que existe tanta resistência a inovações na educação, e também a gente está puxando para um lado assim, para poder provar que não são os mais novos que fazem isso, que têm essa resistência, e sim os mais velhos. Tá, beleza. Então, olha só, tu quer também identificar um público através desse questionamento de vocês. Isso. Tá, perfeito. Uma quantidade, né? Perfeito, entendeu? E, por exemplo, deixa eu pegar aqui. A Virgínia, eu não sei, Virgínia, já fez o teu, mas qual é o propósito da tua pesquisa? Pode escrever se está sem microfone, tá? O prof vai aguardando aqui. Rosângela, qual é o propósito da tua? Nossa, é sobre as dificuldades de aprendizagem. A gente continua ainda naquele lema ali sobre o que seria, aonde está essa causa, né? Onde começa essa dificuldade de aprendizagem? Se é o profissional, se é o governo, se é falta de incentivo, o porquê, o que acontece que não se aprende como se deve aprender. Onde que está esse furo, onde que está esse erro? Boa. Que é a origem. Sim. Tá, beleza. Deixa eu ver cá. Helena, Silvia, tu já tem dupla para pesquisa? Helena, você está entre nós? Sessão espírita? Eu adoro essas partes. A Virgínia e a Helena, quando estiver entre... Ô, Cris, tu é a dupla da Rô? Aí vocês escrevam ali, tá? Não, prof, eu sou a outra Cris. São duas, é muita Cris na minha vida, tá? Muita Cris. A Cris, eu acho que não dá tempo dela assistir, eu acho. Acho que ela chega tarde, eu acho. Ela sempre assiste depois, depois ela vai me mandando as dúvidas. Tá. Vamos ver o Davi. Ô, Cris, tu tá em dupla com alguém na pesquisa ou tá sozinha? Eu tô sozinha. Tá, Solita, qual é o propósito da tua? A Virgínia colocou que é sobre a relação das interações e do desenvolvimento. Mas o que eu quero entender é o que as pessoas estão notando de mudanças no comportamento, aprendizagem das crianças com a função do isolamento.
Isso aí, minha amiga, se tu conseguir explicar, depois tu passa para nós, ver o que tu resolveu da pesquisa, porque eu estou tentando entender até os adultos. Ô, Cris, tu abriu teu microfone e o prof estava falando, pode falar. Então, eu ainda não sei meu propósito nessa pesquisa, porque eu queria mais era um modo que fosse auxiliar, entendeu? O meu problema. E como a interação não é só somente do professor e também não só somente do aluno, eu acho que devia os dois tentar entender. Porque no meu relatório eu vi várias pessoas que colocaram que não era culpa do professor, mas eu vi que na hora que eu perguntei, eu vi que várias pessoas colocaram que o professor não era muito motivado. Oi, tem uma discordância. Boa, boa, verdade. Verdade. Porque, na verdade, tu vê, né? Na verdade, tu acaba negando aquilo que tu colocou, né? Sim, daí ficou bem confuso na minha cabeça, mas eu já estou tentando, fazendo algumas anotações, procurando alguns artigos. Perfeito. Mas esse Esse é o movimento aí problema, que às vezes se contradiz aí, as pesquisas chegam um ponto que dá um nó, né? Eu também dá. fiquei com medo disso, das questões, a gente começa a ler ali, dá um nó na cabeça da gente. Dá. E tu vê essa questão que a Cris colocou, né? Porque olha só, né? Tu diz então que a culpa, na maior parte ali, que não é do professor, mas ao mesmo tempo também, tu acaba dizendo que o professor também. Olha, mas que bom que tu tá buscando, fazendo esse movimento já de buscar alguns artigos. É bem este movimento. Muito bom, Sim, e Cris. também não é só universitário, também estou conseguindo pegar o ensino médio. Que tá sendo... Nesse momento é um parâmetro bom. Sim. Muito bom, Cris, muito bom. E assim, ó, esse é o movimento que vocês vão fazendo. E tem tudo para esse movimento, a gente depois aí que vocês estão fazendo, e a gente tá, a questão do gráfico, da metodologia, compor a nossa AP2, tá? Então, tudo isso que vocês estão fazendo daqui a um pouco vai ser o nosso instrumento de avaliação para a AP2. Então, façam com calma e tudo mais, que a minha ideia é essa, tá? De compondo a nota de vocês com isso que vocês estão produzindo, tá? Então, seguindo ali na nossa, né, no nosso devaneio de metodologia, né, a gente diz que nesse propósito a gente tem 3 tipos, tá? A exploratória, a descritiva e a explicativa. A gente não vai passar em tudo que é etapa ali, mas a gente vai discutir só para vocês depois, quando tiver que localizar a metodologia de vocês, vocês consigam localizar, tá? O que é exploratória, né? Ela permite, né, que vocês tenham mais interação com o tema. Então, tu consegue explorar mais esse tema, e essa exploratória, na verdade, tu pode entrar no grupo de pesquisa. Por exemplo, vocês estão dentro de uma sala de aula pesquisando metodologia, vocês estão no público-alvo pesquisando, né? Principalmente a exploratória é utilizada quando a gente conhece pouco o assunto, então a gente tem que explorar muito, né? Muito. E aí, a exploratória nada mais é que um estudo de caso, né? Vamos pegar o exemplo agora da Cris ali, que ficou por último, né? A Cris, na verdade, está fazendo um estudo de caso agora, desse perfil desse educador, que ela detecta ali no meio da pesquisa que algum movimento ela vai ter que fazer de explorar, né, alguns recursos, né, alguns artigos, para poder explicar esse fenômeno. Então, é bem esse movimento. Por exemplo, a crise que eu já identifiquei, com certeza a tua pesquisa é exploratória, tá? Não tem outra situação. Por quê? Tu é uma estudante de pedagogia, tu está estudando esse comportamento do docente, tu está pegando vários públicos ali, né? E é bacana, porque também tu está no superior e também está buscando lá no médio, que o ensino médio acaba virando, né, gente, 360 graus agora e volta para 180 e tudo mais com essa questão do ensino híbrido e do ensino à distância, né? Mas muito, com certeza, é essa questão da exploratória, né? E a gente vai ter as pesquisas mais amplas, tá? Por exemplo, a descritiva, tá? Por exemplo, descrever as características de uma população, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar nessa questão ali, se a gente quer entender o que está acontecendo na questão do ensino remoto no geral, a gente está descrevendo como é que é esse fenômeno. Por exemplo, a relação entre os fatores, a relação entre fatores de um tema, né? Então, vários fatores podem estar acarretando, né, esse fenômeno agora da evasão, né, da questão do desinteresse por estudar,
mas esse desinteresse, ele tem uma causa, esse desinteresse, ele é uma consequência, né? Então, ele tem uma causa. Então, é descrever, né, todos, né, esses fatores. E passa pela questão da classificação. Por exemplo, tu pega aquele questionário, aquela demanda ali de devolutiva que vocês fizeram e classifica, né? E aí, nessa classificação, vocês vão conseguir descrever aquilo que vocês, né, estavam procurando, tá? Então, muito usada também, e na maior parte das pesquisas é a descritiva, porque a gente acaba trabalhando, né, com organizar esses dados, né? E a explicativa, tá? Que essa, na verdade, ela é mais aplicada para outros tipos de fenômenos, né? Por exemplo, né, quando eu quero perceber o porquê que numa região está chovendo bem mais do que nos outros anos, né? E aí eu, na verdade, busco, né, elementos, né, de experiência, eu vou experienciar. Na nossa aqui, tá? Dificilmente a gente vai conseguir trabalhar como explicativa, porque a gente não vai conseguir explicar. A gente vai tentar entender, né? Vocês vão tentar entender, e é uma pesquisa que Acho que sim, tá sem áudio, travou tudo, parece. Senhor Felipe, o senhor está entre nós? Faça um gesto aí pra gente, que a gente tá aqui tudo travado. Tem alguém aí? Cadê o senhor? Ah, o senhor vai entrar de novo. O professor caiu. Agora a sala de aula vira uma baderna. Nossa. Cadê os Alguém viu o aviãozinhos professor? voando? Faz Junta o aviãozinho. professor aí. Junto o professor aí, gente. Bolinha de papel para todo lado, verdade, Virgínia. O aviãozinho. Abduziram o Felipe, eu acho. Ele foi abduzido. Era muitas energias em cima do senhor. Tá, mas se ele quer que aceita todo mundo, como é que ele vai entrar se a gente tá aqui? Eu acho que ele vai ter que fazer outro link para nós todos entrar no outro link, não é? Não, ele consegue, já aconteceu isso uma vez. Tá bom. Nem é sexta-feira 13. Sala de aula mais quieta que eu conheço na ausência do professor. Eu tô olhando um filme. Eu tô aqui tirando minha cutícula do pé, tirando o corinho da unha, machucando a unha, porque não tem o que fazer, vai ali e fica cutucando. Meu marido tá olhando a novela lá na cozinha. Jornal. Ah, é jornal? Então tá. Dessa vez eu me enganei. Por exemplo, assim, uma pesquisa eleitoral, tá? Voltei. Voltou. Eu caí, voltei, tá? Depois eu compartilho a minha tela ali, tá? Ninguém fez bagunça aí na sala, né? Não, eu imagino. Não, todo mundo comportado. Não, Imagino.
Então, assim, olha só, para a gente, né, trabalhar, olha só, a questão da pesquisa, quando eu caí, eu ia falar em pesquisa quantitativa e qualitativa, tá? Por exemplo, uma pesquisa eleitoral, ela é quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, Por quê? porque é quantidade de votos. Perfeito. Eu não preciso analisar o perfil de quem votou ou não votou nesse caso. Eu quero saber quantos votos tem, ok? Tá. Uma pesquisa, tá? No nosso curso de pedagogia para saber o porquê que escolheu pedagogia. Quantitativa ou qualitativa? Qualitativo, eu acho. Qualitativa, porque eu quero descrever um porquê, né? Eu quero dar uma característica para a Maiara, por exemplo, por que a Maiara escolheu pedagogia. Então, isso eu vou ter que descrever. Agora, se eu pergunto a quantidade de alunos que realmente escolheram a pedagogia. Aí é quantitativa. Quantitativa, porque eu não quero saber, por exemplo, por que o Thaleson não escolheu, ou escolheu. Eu quero saber só, né, se ele escolheu ou não, tá? Vai depender se da qualidade, se está querendo saber das qualidades, que nem as de mercado, que são qualidades, geralmente, né? Que eles querem saber da Quali, por exemplo, e da Doriana, digamos, que Sim. aí são marcas de pesquisa, né? E essa outra que é a quantitativa, que é a quantidade. Perfeito, exatamente. Então, a gente tem essas funções dentro da pesquisa, que são funções ali, por exemplo, dentro da pesquisa de vocês, vocês já podem definir ali se ela é quantitativa ou qualitativa. É uma coisa que vocês já podem ter, né, dentro dessa questão, né, da pesquisa de vocês. Por exemplo, das que eu vi agora, vamos ver a da Andréia, que ela até mandou, a da Andréia da Maiara, ela é uma pesquisa com certeza qualitativa, tá? Ela não... Felipe, mas gerou gráficos lá. Ok, tá, numa parte pode ter gerado gráficos, mas a maior parte das perguntas de vocês, ela requer uma qualidade para descrever. Tu tem que descrever alguma coisa. Então, ela pode ser... e eu posso ter também a pesquisa quanti-quali, né, que a gente chama de método misto, né, que ela pode ser um pouco quantitativa e um pouco qualitativa, tá? Então, assim, vocês... Pode falar, Dé. Se a gente vai falar ou dos números ou das qualidades, no caso. Tu pode trazer as duas, tu pode trazer os dois eventos para dentro da tua pesquisa, tá? Pode trazer os dois, tá? Sem problema nenhum. Então, são situações, porque aquilo que vocês faziam lá no início da graduação ou no final do ensino médio, que você, disse a tua pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Nessa questão agora, que vocês não precisam mais dizer se ela é qualitativa ou quantitativa. E vocês vão ver que lá na apresentação, que eu coloquei o link na apresentação, eu coloquei alguns modelos, tá, de como a gente escreve uma metodologia, porque eu acho que pode favorecer vocês na escrita da metodologia. Então, quando vocês abrirem a apresentação lá, vocês vão ver que eu coloquei modelos até para ajudar vocês nessa escrita, tá? E uma coisa que eu quero combinar com vocês, assim, gente, eu não vou avaliar vocês, por exemplo, na questão de que fez uma metodologia redondinha, certinha. Não, eu quero que vocês escrevam sem o medo, né? Lembra que a gente aqui está construindo uma avaliação, né? A gente está trabalhando na linha da construção, então ela é totalmente construtivista. Então é isso que eu quero de vocês, que vocês produzam, mas que vocês saibam distinguir, por exemplo, o que é uma pesquisa quantitativa, uma qualitativa e uma quanti-quali. Tá? Então, assim, é isso que eu quero que vocês, né, trabalhem nesse movimento de descrever, né, a pesquisa de vocês e principalmente, né, foi muito bom, assim, no começo, a Andréa perguntar como é que a gente vai apresentar os dados da pesquisa lá para vocês. Criem um método de vocês. Se vocês vão colocar os prints dos resultados, ok, mas daqui a um pouco, tu e a Maiara, eu acho que vocês podem fazer um exercício de escrever um texto com os resultados da nossa pesquisa, encontramos relatório, isso. No caso. Eu acho que dá... Nós relatarmos com as nossas palavras, dizendo, no caso, aí a gente decide se a gente vai querer falar também na quantidade das pessoas que foram, no caso, se eu não me engano, foi 26 pessoas até então que fizeram.
dizer assim, aí se vamos colocar ali, aí tem que escolher o método. Se vamos falar na quantidade, e se vamos, porque como já está mais puxado para qualidade, né? Sim. Nós estamos vendo ali a proporção do que a gente quer saber, na verdade, o que leva aquilo, né? O que está levando ao nosso objetivo. Então, a gente está puxando para aquele lado. Mas se formos falar na pesquisa da quantidade, teremos que citar também já nesse relatório que a pesquisa está sendo feita quantitativa também. E assim, por exemplo, né, tu pode pegar, como tu vai fazer esse exercício do relatório, tu pode colocar assim, né, na pergunta tal, a maioria, né, das pessoas, né, ou grande parte, tu pode trabalhar, vocês podem montar um consenso, né, e já trabalhar esse exercício daqui um pouco, dos 26, 22, não, tu já pode falar, por exemplo, se foram 22 que optaram por uma resposta tal ali, tu pode colocar que a maioria, né, teve por resposta, né, tal situação e tudo mais, então já vão criando esse exercício as duas, mas tu tem outros modos também tu pode expor os gráficos, pode fazer esse teu relatório e ainda expor os gráficos ali para o pessoal ver, pode trabalhar com a linha de prints, mas é sempre bacana tu refinar, por exemplo, assim, tu pegar os dados, ler ali e vocês montarem, né? Dá para montar um quadro também, então, assim, isso fica bem livre de apresentar. Por isso que eu digo que vocês aqui traçam o perfil, né, de vocês como pesquisadora. Daqui a pouco a gente faz um mapa mental ali, a gente coloca ali tudo para vocês dar uma olhada. É algo diferente que a cara da Maiara, ela adora. Ela puxa umas ideias assim que às vezes eu caio o queixo lá no chão e dizer, era isso mesmo que a gente estava precisando. Tá, porque, por exemplo, se tu pegar a questão, por exemplo, do mapa mental e tu colocar uma das perguntas de vocês que vocês acham mais significativas, né, isso tudo para apresentar os dados ali no trabalho, para a turma, tá? Depois lá no artigo que vocês vão estar escrevendo na P2, que vocês já têm as etapas, eu só vou pedir para vocês organizar e vou explicar como, e tu pode colocar a pergunta como central e o que vocês acharam de mais relevante nas respostas. Pode ser sim um mapa mental. Uma explosão de ideias no tipo mapa mental ali. Com as respostas das pessoas. Com as respostas das pessoas. Fica muito interessante, né? Esse tipo de artifício. A sua cara, Maiara. A Maiara arrumou para ela agora no... Aí eu fico cutucando, tem horas que eu acho que ela vai me matar, sabe? Que enquanto eu fico ali, cutuco, eu disse, vou fazer isso. Só que eu não sei, às vezes, montar de um jeito e ela abre aquela explosão, às vezes. Né? Então, assim, a gente tem, né, tem essas possibilidades de vocês, né, colocarem, tá? Então, assim, a questão da metodologia, né, vocês acessem a apresentação lá que eu fiz ali, tem ali os tipos, tá? E tem também, né, nos últimos slides, são 3 ou 4 modelos que eu coloquei, tá? Para vocês seguirem. Deixa eu só ver quantos modelos são. Eu coloquei 4 modelos de texto, tá? De escrita de texto. Tá? Para vocês ali terem uma ideia, para ir já praticando um tipo de escrita, de metodologia, né? Que facilita muito a escrita futura de vocês, tá? Então, olha só, para me explicar para vocês. Então, aquela lá, o TDE lá, né? Que a gente até, a Virgínia já arrumou a dupla dela aí na aula aí, né, a Cris? Foi ampliado o prazo, tá? Vocês têm, então, que postar lá o resultado da pesquisa de vocês, tá? Que, se eu não me engano, está até o dia 12, tá? Isso mesmo, tá? O questionário, o resultado da pesquisa até o dia 12, porque eu coloquei esse resultado até o dia 12, né? Que daí vocês, quem respondeu até tal data ali, que aqueles que vocês estão aplicando a pesquisa, e aí até o dia 12, tá? Então, o resultado ali, nesse formato que eu estava conversando com a Andréia aqui, né? O formato que vocês acharem melhor para apresentar lá, tá? É o resultado, a gente quer os resultados da pesquisa lá de vocês, tá? E tem a metodologia, que daí tem até o dia 19, né, para vocês irem fazendo. Se quer rascunhar a metodologia ali, tudo mais ali, tá? Rascunhe, mas o que vocês já podem? A metodologia de vocês já tem como, né, método, a aplicação de um questionário,
aonde vocês vão, né, descrever os resultados e tudo mais. Então, ali você já tem uma parte da metodologia que é através de um questionário. E aí, na metodologia, vocês podem descrever as perguntas, né? Por exemplo, né, a metodologia desse projeto, desse trabalho, tá? Melhor dizendo, desse trabalho, né, se baseou em tais perguntas. Cita as perguntas, né? Onde foi aplicado um questionário, né, de forma online, né? E os resultados, né, vão ser descritos, né, através de tabelas, através de texto, através de gráficos, né? E se quiser colocar um pouquinho do que vocês queriam e querem, pode colocar. Mas lembrando que você já tem objetivo pronto, você já tem justificativa pronta. Então, a metodologia é o como vocês estão fazendo, né, para conhecer o assunto de vocês, tá? Então, essa é a ideia central de trabalhar. Na segunda-feira que vem, a gente não tem aula, tá? Então, o nosso próximo encontro é o dia 19, tá? Surgindo dúvida ali em qualquer uma das etapas, né, me perguntem. E aí vocês vão ver que lá no nosso plano de aprendizagem, dia 19, tá a nossa AP2, tá? Que é a nossa avaliação. Mas o que acontece? Lembra, vocês já estão fazendo a avaliação. Eu só vou pedir, eu vou organizar como é que vocês já estão em AP2, que é a aplicação do questionário, que é a metodologia, tá? Eu só vou distribuir e organizar dia 19 ali, a gente se fala. Mas vocês já estão fazendo a avaliação da disciplina, tá? Porque eu entendo que a gente tem que avaliar essa parte, porque senão fica muito, né? Eu acho que fica muito mecânico e muito tradicional chegar lá no dia 19 e aplicar uma prova, sendo que a gente está construindo um trabalho, a gente não tem conteúdo propriamente dito, a gente, na verdade, que está trabalhando com a nossa pesquisa, então você já sabe que vocês já estão fazendo a avaliação, tá? Já é a AP2 de vocês, para tirar uma carga de vocês também. Nessa disciplina de segunda, já sabe que vocês estão em avaliação. Dia 19 a gente só formaliza ela, tá? Então, não comer muito doce no dia da criança, tá? Não vem com esse papo, dia da criança pode, não abusa também. A Andréia está proibida de postar fotos de comida nos grupos e no Facebook para um professor que está de dieta, tá, Andréia? Tá? Então, assim, ó. Salada de frutas, vou virar fit. Tá, isso aí, né? A Cris agora eu já não vou confundir mais as Cris, tá? Essa não é a Cris da Rô. A Virgínia, então, já fico mais tranquilo que tá em dupla com a Cristiane lá no TDE do artigo lá, tá? A Mayara vai trabalhar no mapa mental dela. E a Rô, né, já vi que já até postou o TDE e já postou também o resultado da pesquisa. Tranquila. Tranquila, tranquila. Gostei do tranquila. Tranquila. Tá? Então, assim, ó. Fiquem bem, qualquer coisa chamem o prof, tá? Mas assim, ó, pra te... Fala, Mori. Com carinho no dia 19, porque é véspera do meu aniversário. 5.4. Só coisa boa. Olha lá, visita então, para nós lá. Então, por favor, pensa bem direitinho nessa avaliação. Meu Deus. O tamanho que tá, Virgínia. É enorme. Que coisa mais linda. E esperta já. Demais, tá de olho no mouse que é vermelho. Olha só, gente, olha. Que coisa mais linda. Mas diga assim, cansa, mas é bom, né, Virgínia? Olha cá, gente, ela tá muito esperta. Quantos meses? 5 meses e 4 dias. Curte muito, porque passa muito rápido. É muito parecido contigo, Virgínia, o vestido. Eu não consigo achar. Eu acho a cara do pai dela ainda. Mas se vocês olharem... o pai dela, né? Mas se tu olhar o Alan, é mais para ela, é verdade. É muito parecido. Parecida. Mas assim, regula com a Luna, né? Da Fran, né? Não sei de que dia que ela é. É final de maio ou já é de junho? Não, é final de maio. Regula. As duas babies da Pedago. A Lavínia foi dia 1º de maio. Eu sei que ela é maio, assim, que ela vai fazer 6 meses agora. Uma coisa linda. Linda, linda, linda. Então tá, meus amores. Beijo pra essa coisa linda. Eu adoro ver dos outros. Acho lindo dos outros. Mas já que já tá com os teus grandão também, né? Sim, né? Assim, ó, aqui já costurei, já cortei, já fiz tudo pra não ter perigo. Eu acho lindo, mas só dos outros. Não, mas muito, muito lindo. Coisa boa ver. A gente até fica muito feliz. gostoso.
Ah, gente, tá louco, tá. Quando eu fui fazer laqueadura, disseram, mas tu não gosta de criança? Eu disse, gente, eu amo criança.